Atualmente, 37 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com o vírus do HIV e 940 mil pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS no ano de 2017. Desde o início da epidemia, cerca de 78 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus do HIV e 36 milhões de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o início dessa epidemia. O Sistema de Informações de Agravos de Notificação SINAM informou um número de 194.217 casos de infecções pelo HIV no Brasil entre os anos de 2007 e 2017, e um total de 342.531 casos de sífilis adquirida entre os anos de 2010 e 2017 em todo o Brasil. No estado de Minas Gerais, o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV e bactéria causadora da sífilis cresceu expressivamente nos últimos anos, obtendo um total de 18.602 casos de AIDS entre os anos de 2010 e 2015, enquanto o número de pessoas infectadas por sífilis congênita chega a um total de 7.103 casos. 14.209 casos de sífilis gestante e 31.525 casos de sífilis adquirida entre os anos de 2010 e 2017. Para que se possa entender como funciona a infecção através desses micro-organismos, primeiro precisamos entender o que são as ISTs. ISTs são infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos que são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha com a pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou na amamentação. Qual é a diferença entre HIV e AIDS? HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. A AIDS é uma doença do sistema imunológico humano resultante da infecção pelo vírus do HIV. Ela se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico no corpo, com o organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, curável e exclusiva do ser humano, causada por uma bactéria. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Nos estágios primário e secundário de infecção, a possibilidade de transmissão é maior. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a sífilis é predominante no sexo masculino, apresentando 60,1%, e o sexo feminino apresenta 39,9%. O Ministério da Saúde afirma que a razão entre os sexos é: para cada 2 homens, uma mulher é infectada pela sífilis adquirida em Minas. Os sintomas mais comuns são emagrecimento rápido, com perda de mais de 10% do peso corporal, diarreia prolongada por mais de 1 mês, febre persistente por mais de 1 mês também, tosse seca sem motivo aparente, suores noturnos, cansaço, candidíase persistente, o famoso sapinho, na boca ou na genitália, manchas avermelhadas pelo corpo. O tempo para um soro positivo apresentar sintomas varia muito, não existe qualquer prazo definido. Muitos portadores passam mais de 10 anos sem nada e alguns podem até nunca desenvolver AIDS, mesmo estando infectados pelo HIV. Mas é claro que quanto mais tarde a pessoa descobrir que é portadora do vírus, menor a chance de levar uma vida 100% saudável. A melhor solução é: não tenha medo, deixa de preconceito e faz o teste para o HIV. Os medicamentos antirretrovirais, ARV, surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico.
Por isso, o uso regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Na sífilis primária, surgem feridas indolores e nódulos linfáticos inchados. Pessoas com a sífilis secundária também podem apresentar febre, fadiga, exantema, dores e perda de apetite, entre alguns outros sintomas. Quanto à sífilis terciária, causa-se problemas no coração, no cérebro e em todo o sistema nervoso. Agora, para tratarmos a sífilis, a opção de antibiótico recai sobre a penicilina. Também pode-se utilizar doxiciclina como um tratamento alternativo em indivíduos que são alérgicos à penicilina, além também de um acompanhamento médico constante.